Vamos hoje falar da Parashá Noach. Infelizmente, a gente já vai começar aqui. Não é a primeira tragédia, Parashá Bereshit. Já vimos a primeira tragédia da história da humanidade, o assassinato que dois irmãos, Caim, se levanta e ele mata o seu próprio irmão. E a gente viu na Parashá Bereshit que, infelizmente, toda a história da humanidade é ladeira abaixo. Quer dizer, começou com um potencial gigantesco, já começou com Adam Arishon dentro do Gan Eden, com a possibilidade que todo mundo nascesse já dentro do Gan Eden. Infelizmente, teve um erro de Adam Arishon, toda a humanidade caiu, o Adam acabou sendo expulso, ele e a família foram expulsos lá do Gan Eden, e começa uma queda livre da humanidade, até que no final da Parashá Bereshit, Deus ele já fala que não tem mais como manter a humanidade do jeito que está, e, infelizmente, a humanidade vai ter que ser apagada e vai ter que ser recriada. Quem sabe nessa recriação a coisa vai dar certo. Não querendo fazer spoiler, mas a gente sabe que também a recriação, infelizmente, não saiu exatamente como a gente esperava. A gente vai ver que tem 10 gerações de Adam até Noah. Essas 10 gerações foram em queda livre. Noah é a única pessoa que encontrou graça aos olhos de Deus, depois dessas 10 gerações aí de queda muito grande, até que veio Noah, veio o dilúvio, que a gente vai falar um pouquinho na nossa paraxá, e a humanidade vai ser recriada a partir de Noah, e vai ter mais 10 gerações até a gente chegar na geração de Abraham Avinu, e a gente vai ver que, de novo, essas 10 gerações são queda livre. Vai ter também, no finalzinho da nossa Parashat Noach, vai aparecer sobre a Torre de Babel, a Torre de Babel, que também, infelizmente, é outro evento trágico aqui da história da humanidade, mas vamos tentar falar um pouquinho também das diferenças do erro que levou ao dilúvio, à destruição praticamente da humanidade inteira, e o erro que aconteceu na Torre de Babel, por que tiveram consequências tão diferentes, apesar que, se a gente vai prestar um pouco de atenção nos erros da Torre de Babel, parece que foi muito mais grave do que os erros da geração do Noah, mas a gente vê que as consequências da geração de Noah é quase o extermínio da humanidade, enquanto as consequências da Torre de Babel foi uma confusão e uma dificuldade de comunicação, porque as pessoas começaram a falar línguas diferentes e já não conseguiam mais se unir e não conseguiam mais se conectar na mesma direção. Então, vamos começar aqui com o finalzinho da Parashá Bereshit. Justamente a Parashá, ela terminou falando que a terra começou a se encher de maldade, o ser humano, em pouquíssimas gerações, já começou a se corromper moralmente, espiritualmente, começaram a cair, mesmo que, obviamente, ainda não foi a entrega da Torá no Har Sinai. Isso só vai acontecer lá no Sefer Shemot, vai acontecer lá para frente. A gente vai ver daqui a 10 gerações depois de Noah, já vai ter o surgimento de Abraham Avinu, que já é o finalzinho da nossa paraxá. Vamos ter Abraham, Yitzhak, Yaakov, os filhos de Jacob, eles vão para o Egito, e algumas gerações depois eles vão sair do Egito e receber a Torá. Então, a Torá, na forma que a gente tem hoje em dia, ainda não existia, mas obviamente que Deus não deixou a humanidade sem nenhum tipo de lei, sem nenhum tipo de instrução. Obviamente que Adam Arishon, ele sim recebeu instruções espirituais e ele passou isso para os seus descendentes, tanto que a gente sabe que a primeira grande yeshivá da história da humanidade é a yeshivá de Shem e Ever. O Shem, ele é o filho do Noah, e o Ever é o bisneto do Noah. Então, descendentes direto do Noah, o que eles ensinavam nessa yeshivá? Se não tem Torá, essa transmissão oral que vinha desde Adam Arishon, isso foi sendo transmitido, mas isso não impediu que, infelizmente, a humanidade ela começasse a se perder e a se corromper completamente.
e Deus, ele avisa que ele vai destruir o mundo. Então, ele vai aparecer aqui para o Noah e ele vai pedir para o Noah construir uma arca. Ele fala, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, eu vou apagar toda a humanidade e os únicos que eu vou salvar vão ser você, a tua esposa, os teus 3 filhos e as esposas dos teus filhos. Então, o Noah, ele teve filhos só com a idade de 500 anos, por mais que pareça chocante para a gente. Vamos lembrar que até essa geração, eles viviam quase 1000 anos. O Metushelach, que foi o último que morreu antes do dilúvio, ele morreu com 969 anos. A expectativa de vida era muito maior, e não é um acaso que essa expectativa de vida ela foi diminuída. No finalzinho da Parashá Bereshit, Deus já avisou que a vida vai ser até os 120 anos. Daqui vem a famosa expressão, quando alguém faz aniversário, que a gente deseja Ad Mea Esrim, que a gente possa viver até os 120 anos que Deus ele transmitiu para a gente aqui na Torá, que é a nova expectativa de vida depois do dilúvio. Bezrat Hashem, a gente vai tocar um pouquinho nesse ponto, por que foi necessário a diminuição da expectativa de vida. Então, o Noah, ele tem 3 filhos. O Noah tem o Shem, o Ham e o Yefet. Daqui vão sair os 70 povos do mundo. Nós somos descendentes de Shem. Por isso que a gente usa a expressão antissemitismo, porque nós somos semitas, nós somos descendentes de Shem. A verdade é que a expressão ela não é completamente adequada, porque os árabes também são semitas, também vão ser descendentes de Shem. Então, o antissemitismo também deveria ser um sentimento anti-árabe, porque os árabes também são descendentes aqui do Shem. Do Yefet vai sair os gregos, e do Ham vai sair os africanos. E também o Canaan, que é um dos filhos de Ham, é daqui que vem o nome Eretz Canaan. Então, os descendentes, os habitantes da terra de Canaan, justamente vão ser descendentes aqui do Ham, que era o 3º filho do Noah. Então, eles eram, na geração, eles eram os mais tzadikim, mas aqui tem uma expressão muito conhecida, eu acho que um dos Rashis mais conhecidos aqui de toda a Torá. Está escrito que o Noah era um ish tzadik, ele era uma pessoa correta, uma pessoa justa, tamim hayah bedorotav, ele era uma pessoa íntegra na sua geração. Eta Elokim tealer italer Noah. E Noah, ele andava com Deus. Então, aqui o Rashi, ele faz uma pergunta interessante, ele fala, por que está escrito que ele era tzadik vetamim, ele é justo e íntegro, bedorotav, na sua geração. Então, o Rashi fala que a gente pode aprender para os 2 lados. Nessa opinião, ela pode ter uma implicação negativa e uma implicação positiva. Vamos começar pelo lado positivo, pelo lado bom. O que o Rashi fala para a gente? O que significa que ele era tzadik na sua geração? Olha, se o Noah conseguiu ser tzadik no meio de pessoas tão ruins, de pessoas tão negativas, imagina o que ele seria se ele tivesse boas influências. Quer dizer, apesar de todas as más influências, ele conseguiu ser um tzadik. Imagina se ele tivesse sendo ajudado pela geração dele, o quanto ele poderia ter chegado ainda mais alto. Quer dizer, um grande louvor. Coloca a voz para você, Noah, que, apesar de viver numa geração tão baixa, você conseguiu se sobressair. Mas o Rashi, ele traz aqui uma outra opinião, e tem que ter costa quente para poder falar o que o Rashi fala aqui. O Rashi fala simplesmente que o Noah era tzadik comparado com as pessoas da sua geração. Então, de uma maneira, associando com as pessoas da geração, ele era tzadik, mas comparado com Avraham Avinu, ele era nershav leklum. Preciso Rashi falar uma coisa dessa. Comparado com Avraham, o Noah era nada. Assim o Rashi fala, e precisamos entender o que o Rashi quis dizer com isso.
O que é essa diferença tão grande de Abraham Avinu e do Noah? Tem 2 pontos aqui na nossa paraxá que vão ressaltar a diferença de quem era Noah e quem era Abraham Avinu. A verdade é que as 2 opiniões do Rashi, elas não são contraditórias. O Noah, ele era um grande tzadik, na geração dele, lutando contra a maré o tempo inteiro, indo contra a geração inteira, Kol HaKavod, talvez se ele tivesse vivido numa geração melhor, ele poderia ter subido ainda mais alto, mas é um louvor que é indiscutível. Quer dizer, quando a Torá fala que ele é tzadik, ele é tzadik. Quando a Torá fala que ele encontrou favor aos olhos de Deus, quer dizer que ele tinha muitos méritos espirituais. Mas, ao mesmo tempo, o Rashi fala que, comparado com quem foi Abraham Avinu, o Noah foi um nada. Então, vamos tentar perceber aqui na nossa paraxá as diferenças do Noah e do Abraham Avinu, que vai surgir já no finalzinho aqui da nossa paraxá, e a partir da paraxá da semana que vem, Lech Lechá, o foco total vai ser sobre o nosso primeiro patriarca, Abraham Avinu, e os detalhes da vida dele. Cada detalhe da vida de Abraham mostra o gigante espiritual que ele acabou se tornando, principalmente por causa dos testes que ele passou na vida. A gente gostaria de ter uma vida tranquila, uma vida sem testes, sem desafios. Justamente foram os testes que criaram Abraham Avinu. Ele só chegou no nível que ele chegou por causa dos testes que ele foi passando. Cada teste, Abraham Avinu, ele sobe mais um patamar, chega num nível espiritual ainda maior até ele completar os seus 10 testes da vida. Isso a gente vai começar a ver, Bezrat Hashem, um pouquinho mais profundo a partir da paraxá da semana que vem. Mas primeiro ponto de diferença entre Noah e Abraham Avinu. Noah, está escrito que ele ficou 120 anos construindo a arca. Por que tanto tempo? Tudo bem, a Torá fala, só para a gente guardar aqui o tamanho da arca, descrito aqui pela paraxá da Shavua, era uma arca de 300 amot de comprimento, 300 amot dá aproximadamente 150 metros de comprimento, 50 amot de largura, que é mais ou menos 25 metros, e 30 amot de altura, mais ou menos 15 metros. Hoje em dia, provavelmente os grandes transatlânticos que tem devem ser muito maiores do que a arca aqui do Noah, mas para a época era uma coisa que talvez nunca tinha existido uma construção assim tão grande quanto a construção do Noah. Só para a gente parar para entender, por outro lado, isso é mais ou menos a área de meio campo de futebol. Um campo de futebol oficial, isso seria meio campo, quer dizer, aonde dá para entrar todos os animais, um casal de todos os animais da face da terra e dos animais que eram kasher, 7 casais de cada espécie, aonde dá para caber, não dá para caber. Obviamente que foi um grande milagre, mas se der a gente fala um pouquinho mais aqui do grande milagre que aconteceu e por que Hashem ele faz os milagres da maneira que ele fez. Mas o ponto é, por que ele levou 120 anos? Por mais que é uma arca muito grande, não leva esse tempo todo. Então, Deus ele fez com que a arca fosse construída há 120 anos, para quem sabe a construção da arca vai chamar a atenção das pessoas, as pessoas vão vir falar com Noah, Noah, o que você está fazendo? Você está fazendo um prédio? Não, estou fazendo um barco. Barco? Para que você está fazendo um barco no meio do nada? Se você estivesse fazendo um barco do lado do mar, mas no meio do nada, para que esse barco? Para o Noah avisar para as pessoas, olha, vai ter um dilúvio, Deus está bravo, a humanidade vai ser destruída e só quem for tzadik vai poder entrar aqui nesse barco. Essa era a ideia de levar 120 anos para dar uma chance para a humanidade poder se consertar. Isso demonstra para a gente o nível de misericórdia de Hashem, de bondade dele. Ele já decretou, ele quer acabar com a humanidade, entre aspas. Deus já não está aguentando mais ver tanta maldade, tanta corrupção, mas ele ainda aguentou 120 anos. Quem sabe alguém vai fazer tchuvá. No final das contas, depois dos 120 anos, quem entrou na Teivá, quem entrou na arca,
o Noah e a família dele. Noah não conseguiu trazer ninguém. Absolutamente ninguém foi convencido pelas palavras do Noah. O contrário disso, Abraham Avinu, o que Abraham Avinu fazia? A vida dele era só pensar nos outros, ele vivia pelos outros. Qual o símbolo de Abraham Avinu? Uma tenda com as 4 entradas abertas em todas as direções. Ele recebe as pessoas na casa dele, ele se esforça para cada convidado, mesmo que seja um beduíno idólatra, como ele achou que os anjos que vão visitar ele eram simplesmente beduínos idólatras, e ele serve língua de boi com mostarda, que é comida de reis. Ele recebe as pessoas com toda a honra, com todo o carinho, e isso vai aproximando as pessoas do caminho de Hashem. Então está escrito que quando ele saiu da cidade de Haran, ele levou as almas que ele fez em Haran. O que são as almas que ele fez em Haran? Todas as pessoas que ele fez Kiruv, que Kiruv ele aproximou dos caminhos de Hashem. Então todas as pessoas idólatras que ele conseguiu fazer com que abandonassem a idolatria e seguissem no caminho de Hashem, que se tornaram os seus talmidim, os seus alunos. Olha que diferença, enquanto Noah acabou tendo um comportamento um pouco egoísta, quer dizer, ele não conseguiu salvar ninguém, não conseguiu convencer ninguém, parece que ele ficou meio acomodado. Se ele e a família estão garantidos na arca, então, se vier mais alguém, tá bom, se não vier, também tá bom. Essa é a diferença, a primeira diferença de Noah e de Abraham Avinu. Lá para frente da Parashá, logo depois que teve o Mabul, tem um passuco que também chama muito atenção. Está escrito que quando o Noah ele saiu da arca, ele vai começar a repovoar o mundo, ele vai recomeçar o mundo inteiro, e o passuco ele começa a falar que Vayahel Noah, e começou Noah, ele vai começar agora, Vayahel Noah, Ish Ha'adamah, o homem da terra, Vaitakarem, ele plantou um vinhedo, quer dizer, o primeiro ato de Noah, perdão, quando ele sai da arca, ele planta um vinhedo. Espera aí, a gente esperaria muito mais do que isso, quer dizer, ele vai reconstruir a humanidade, e a primeira coisa, ele planta um vinhedo. Por que justamente um vinhedo? A continuação do passuco fala, Vayest minayain, ele bebeu daquele vinho, Vaishkar, Vaitgal, Betor, Oala. E ele se embebedou com aquele vinho e ele ficou nu dentro da sua tenda. Os nossos sábios falam que a linguagem Vayahel pode ser e começou Noah, mas Vayahel também pode ser Hol. Hol é uma coisa profana, uma coisa que não tem santidade. Então, ele perdeu a santidade dele assim que ele saiu da arca. Ao invés de investir os esforços dele na reconstrução da humanidade, ele está pensando no vinho que ele está com vontade de beber. Mas espera aí, aqui é uma pergunta interessante. Como pode ser que ele saiu da arca, ele plantou um vinhedo e ele bebeu vinho? Do momento que eu planto um vinhedo até o momento que eu vou beber vinho, vai passar muitos anos. Só que a Torá está descrevendo como são eventos um em seguida do outro. Quer dizer, parece que ele saiu da arca, ele plantou um vinhedo e logo em seguida ele bebeu vinho. Então, como pode ser que esse vinhedo já produziu uvas e as uvas já estão maduras e elas já se transformaram em suco de uva e já teve a fermentação alcoólica e já se transformou em vinho? Como pode ser? Então, os nossos sábios falam que Deus deu uma brachá especial para o Noah. Noah, quando você sair da arca e você começar a reconstruir o mundo, o primeiro ato que você fizer em prol da humanidade, esse ato vai receber uma grande brachá. O que Deus estava esperando? Que ele vai fazer algum ato em prol da humanidade, alguma coisa para reconstruir agora. Olha, a humanidade até agora não deu muito certo, as pessoas se desviaram, vamos fazer uma yeshivá. Uau, essa yeshivá ia ter uma brachá gigantesca. Vamos fazer um centro de Hesed para ensinar a pessoa a fazer bondade. Uau, esse centro ia ter 30 andares, ia ser o maior centro do mundo para ensinar pessoas a fazer bondade. Aonde o Noah usou a brachá dele para plantar um vinhedo?
Então, essa brachá de Hashem recaiu sobre o vinhedo e aconteceu um milagre. Aquele vinhedo recém-plantado, ele imediatamente já produziu as uvas e as uvas imediatamente já se transformaram em vinho para ele beber. O que aconteceu? Ele se embebedou e, infelizmente, aqui um dos filhos dele vai fazer uma grande transgressão, que é o Ham, e por causa disso, o filho de Ham vai acabar recebendo uma maldição. Filho do Ham é o Canaã, por isso que os habitantes da terra de Canaã são pessoas amaldiçoadas. Isso a gente vai ver, Bezrat Hashem, quando Abraham estava procurando uma esposa para casar com seu filho Yitzhak, ele pede para o seu escravo Eliezer, por favor, não pegue nenhuma moça aqui de Eretz Canaã, porque são pessoas amaldiçoadas e o meu filho é uma pessoa abençoada por Deus. Não dá para casar alguém abençoado com alguém que é amaldiçoado por Deus. Essa maldição é consequência desse erro do Noah, que ao invés de pensar na humanidade, ele pensou em si mesmo. Olha o oposto disso. Abraham Avinu está escrito que quando ele saiu de Beersheba, ele plantou um Eshel. Então, tem duas explicações do que é um Eshel. Uma opinião é que era uma árvore frutífera. Espera aí, quando você está saindo de um lugar, você planta uma árvore frutífera, para quê? Quer dizer, você não vai ter proveito das frutas que você está plantando aqui? E a resposta é, ele não quer ter proveito para ele. Ele está plantando para outras pessoas que vão passar aqui. Então, quer dizer, uma pessoa que ele planta uma árvore sabendo que ele não vai ter proveito dessa árvore, é alguém que começou a entender o propósito da vida. Então, Abraham, ele não pensa nele mesmo, ele pensa na humanidade, ele pensa nos outros, cada ato dele é voltado para fazer o bem. Outra opinião, o que é Eshel? Na verdade, são as iniciais de Ahilá, Shtiá e Liná, comida, bebida e lugar para passar a noite. Na verdade, não era uma árvore que ele estava plantando. Abraham construiu uma hospedaria. Para quê? Para oferecer comida, para oferecer bebida e para oferecer lugar para dormir para os viajantes que passavam lá. De novo, tudo que ele pode fazer em prol da humanidade, em prol do próximo, Abraham dedica a vida dele, e isso consegue trazer pessoas para o caminho de Hashem. Esse exemplo que ele dá, esse amor que ele tem pelas outras pessoas, isso aproxima as pessoas para o caminho de Hashem. Noah não conseguiu trazer ninguém. Significa, ele não conseguiu demonstrar esse amor para as outras pessoas. Um outro detalhe também, por que o Noah não conseguiu trazer ninguém aqui para dentro da arca, não conseguiu salvar mais nenhuma alma no mundo? Então, o Urashi fala também, precisa ser Urashi para falar uma explicação dessa. Está escrito que o Noah ele entrou na arca por causa das águas do dilúvio. Então, o Urashi fala, por que está escrito essa expressão na Torá? Mipnei meia mabul, por causa das águas aqui do dilúvio. Urashi fala, o Noah, ele é um homem miktanei emuná. Ele só entrou na arca quando começou a chover, apesar que Deus já tinha ordenado para ele e para a família entrarem na arca, ele não entrou, a não ser quando começou a chover. Então, Urashi fala, ele é miktanei emuná, ele é uma pessoa de pouca emuná, Mamin vem no Mamin. Ele acredita e ele não acredita em Deus. Espera aí, como que alguém pode ser um Mamin vem no Mamin? Ou você acredita em Deus, ou você não acredita em Deus. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, qual é a explicação? Olha que interessante. Uma vez estava tendo uma reza numa cidade, há muito tempo não chovia. Assim fala a Maseret Ta'anit, o Tratado de Ta'anit. Ta'anit é literalmente jejum, quando na terra de Israel começa por muito tempo, chega a época de chuvas e não começa a chover, a gente sabe que a terra de Israel depende unicamente da água das chuvas para a gente poder ter vida, poder ter plantações. Quando tem um ano que não chove, a gente sabe que quem fechou a torneira é o Criador do mundo. O que a gente faz? Chuvá. A gente se arrepende,
algum erro a gente está cometendo, se Deus fechou os céus, como está escrito, a gente viu nas últimas parashiot da Torá, Moshe Rabbeinu avisou, quando vocês saírem do caminho de Hashem, os céus não vão fazer chuva e a terra não vai produzir o seu alimento. Quer dizer, isso é a consequência direta da gente se desviar do caminho de Hashem. Então, as pessoas faziam tchuvá, as pessoas se arrependem, as pessoas faziam jejuns, e as pessoas vão para o Beit HaKnesset para fazer tefilá e para gritar por Hashem, para ele mandar chuva. Então, o que aconteceu? Naquela cidade já não chovia há muito tempo, a população está começando a ficar desesperada, os campos estão começando a secar, eles vão passar fome, vão passar necessidades, junta todo mundo na sinagoga, todo mundo se cobre com seus talitot e está gritando, Hashem, por favor, escuta, manda chuva. E um habitante lá da cidade, ele vai na sinagoga também com o filho, e ele também está com o talit, gritando para Hashem. De repente, o filhinho cutuca ele e fala, Abba, eu acho que não vai chover. E o pai fala, filho, por que você está falando isso? Vira essa boca para lá. Não fala uma coisa dessa. Estamos rezando. Falou, Abba, ninguém aqui tem emuná de verdade, ninguém confia em Deus. Falou, filho, não fala uma coisa dessa, que absurdo. Todo mundo aqui rezando com talit, fazendo o melhor que pode. Como que você fala que eles não confiam em Deus? Então o filho fala, Abba, ninguém aqui trouxe guarda-chuva. Se vocês confiassem mesmo em Hashem, que ele vai escutar tefilá e vai mandar chuva, vocês deveriam ter trazido guarda-chuva. Isso significa alguém que é mamin, vem no mamin. Quer dizer, você acredita em Deus, mas os teus atos não demonstram a tua emuná. Você não consegue transmitir para os outros a tua emuná, porque os teus atos não são de acordo com a sua emuná. Vamos dar alguns exemplos que a gente pode ter na nossa vida. A gente acredita que Deus, ele sabe tudo, ele vê tudo, como fala o Pirkei Avot, tem um olho que enxerga, tem um ouvido que escuta e tem um livro onde tudo está sendo anotado. Então, tudo que a gente faz está indo... Quando uma pessoa de carne e osso, ela está olhando para a gente não faz transgressões, a gente tem vergonha de fazer uma transgressão em público. Mas, peraí, quando você está sozinho, tem um olho que está te vendo, tem um ouvido que está te escutando. Você não acredita nisso, então você deveria ter vergonha também dentro de casa, entre quatro paredes, de fazer qualquer transgressão. Por que a gente faz transgressão? Mamin vem no mamin. A gente acredita, mas não acredita. Então, em várias demonstrações que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes os nossos atos não são condizentes com a nossa emuná. E esse é uma das grandes diferenças entre Abraham Avinu e o Noah. Abraham é uma pessoa que não só ele tem emuná em Hashem, os atos dele demonstram a sua emuná. Deus fala para ele, Lech lecha mi'artzecha, se levanta, vai embora da tua casa. Para onde, Hashem? Ela aretz asher areka, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai andando, Abraham. Quando for para parar, eu te aviso. Abraham não questiona, Abraham se levanta e vai embora. Deus vai mandando testes, e em nenhum momento Abraham ele questiona. O Noah, Hashem fala, entra na arca, ele não entra na arca. Enquanto não começa a chover, ele não entra na arca. Porque ele fala, eu não vou passar essa vergonha, vai que eu entro na arca, não chove, eu vou ficar com vergonha, todo mundo vai ficar dando risada de mim aqui, então é melhor eu nem entrar na arca enquanto não começar a chover. Então o Rashi fala, ele é miktanei emuná, ele é das pessoas de pouca emuná, os atos dele não condizem com o nível de emuná que ele tem a Hashem. Apesar de ser um tzadik, ele fez a arca, ele confiou em Hashem. Se ele não confiasse em Hashem, ele não ia nem começar a fazer a arca. Ele fez a arca, mas ele é miktanei emuná. Então, vamos só tentar agora conectar, se sobrar um tempinho, a gente tenta se aprofundar um pouquinho mais no Noah, na família dele, mas olha só que incrível, a Parashá, ela traz aqui dois assuntos, como a gente falou no começo, fala sobre o Mabul, esse dilúvio que durou 40 dias e 40 noites. A gente sabe que o número 40
ele representa renovação. Toda vez que aparece 40 na Torá, é uma forma de renovação. 40 dias que Moshe passou no Monte Sinai para receber a Torá, os 40 dias do dilúvio, até mesmo nas medidas da Torá, a mikve, para a gente poder mergulhar, para poder se purificar, ele tem que ter no mínimo um volume de 40 CA. CA é um volume aqui da época da Torá. Então, tudo isso, número 40, ele representa a renovação, os 40 anos do deserto, para renovar toda aquela geração. O 40 é uma renovação. Eles vão, no total, ficar 1 ano dentro da arca. Quando começou o Mabul, nesse mês que a gente está começando agora, no dia 17 de Mar Heshvan, começou a cair o dilúvio. A chuva durou 40 dias, não era só uma chuva de cima para baixo, também era uma chuva de baixo para cima. Está escrito que Hashem abriu as janelas do céu, abriu também as tampas da terra, que veio água de tudo quanto é lado, inundou o mundo inteiro, e essa água levou quase 1 ano para baixar. Quer dizer, no total, o Noah acabou ficando 1 ano dentro dessa arca. Por que ele ficou 1 ano dentro dessa arca? Deus ele está ensinando para o Noah que, se ele vai reconstruir o mundo deve ser baseado em bondade. Por 1 ano, você vai passar por um treinamento intensivo de bondade. Com quem que o Noah fazia bondade? Com a família dele, mas principalmente com os animais. Tem animal que come de manhã, tem animal que come de tarde, tem animal que come de noite, tem os animais que comem 2, 3 vezes por dia, cada um tem a sua alimentação, tem a sua dieta específica, ele tem que o tempo inteiro estar servindo. Por 1 ano, o Noah e os filhos não conseguiram se deitar para dormir uma noite inteira de sono. Então, quando a gente tem um nenê novo em casa, é difícil, o nenê acorda, precisa dar de mamar no meio da noite. Imagina 1 ano acordando a noite inteira, a cada 10 minutos, 15 minutos, eles deitavam, davam uma cochilada, já acorda de novo. Está escrito no Midrash que o Noah ele atrasou a comida do leão, o leão deu uma patada nele, que ele ficou manco para o resto da vida, uma vez que ele atrasou a comida do leão. Foi um treinamento intensivo de fazer bondade. Por quê? Porque o erro que levou, talvez a gota d'água que levou à destruição do mundo, está escrito que a terra se encheu de Hamas. É meio assustador a gente, tudo que está passando agora lá em Eretz Israel, e a gente vê a palavra Hamas aparecer aqui na nossa paraxá, no comecinho da nossa paraxá. Hamas é um tipo específico de roubo, e os nossos sábios explicam que as pessoas roubavam menos do que chavê prutá, é menos do que um valor mínimo para que a pessoa não possa cobrar no tribunal. Então, ia lá uma pessoa e roubava 30 centavos, a outra ia lá, roubava 30, a outra roubava 30. No final das contas, a pessoa tinha um prejuízo gigantesco, porque centenas de pessoas roubaram ela, mas ela não pode cobrar de nenhum. Por quê? Porque sempre foi menos do que chavê prutá, menos do que o valor mínimo para você poder cobrar judicialmente de alguém. Era esse tipo de atitude de desrespeito com o próximo. Não tem união, as pessoas se enganam, as pessoas se roubam, e é uma coisa institucionalizada. Quer dizer, não tem ninguém que está gritando por justiça. As pessoas aceitavam o roubo, aceitavam a desonestidade como algo natural. Isso Deus ele não aceita. O mundo é sustentado pela justiça. A gente falou no nosso... Quando a gente viu bastante no Sefer HaChinur, muitas mitzvot da Torá estão relacionadas com a justiça. O Tribunal de Justiça, o nível dos juízes, tem que ser algo muito sério, porque Deus, um dos pilares do mundo, justamente é a justiça. Então, quando não tem justiça no mundo, é como se a gente destruiu um dos pilares que sustentam o mundo inteiro. Então, aqui, infelizmente, um dos pilares do mundo foi destruído. Quando a gente vai ver o segundo grande erro aqui da nossa paraxá, que é a Torre de Babel, a gente vê justamente ao contrário. A gente vê que as pessoas estavam unidas
elas têm o mesmo objetivo, elas têm o mesmo foco, mesmo que a gente já vai ver, era um foco completamente equivocado, mas elas estavam juntas. Aqui Hashem não destruiu, Hashem quebrou o elemento de união, que era a linguagem. Todo mundo falava a mesma língua, todo mundo estava alinhado. Agora, como Deus misturou as línguas, e daqui vem o nome Bavel, a torre de Bavel, que Hashem ele balal, Hashem ele misturou todas as línguas naquele momento e ele quebrou o ponto de união da humanidade, e a partir daquele momento a humanidade se espalhou aqui e vão começar a se formar os 70 povos do mundo, e hoje em dia, óbvio que esses povos aí foram se multiplicando. Então, a gente vai ver aqui que os motivos da criação da Torre de Babel, dessa construção, são motivos ainda piores do que a época do dilúvio, mas aqui tem união, as pessoas se respeitam, as pessoas gostavam umas das outras, Deus simplesmente quebrou o ponto de união entre elas. Lá no Mabul, parece que é um erro muito menor, é desonestidade, roubos pequenos, as pessoas institucionalizaram que é normal ser desonesto. Aqui Deus falou desse jeito, a humanidade não pode continuar, onde não tem união, onde não tem justiça, onde as pessoas não estão indo juntas no mesmo objetivo, a humanidade não pode continuar dessa maneira. Olha a importância da união para Bezrat Hashem, a gente poder ter a Brachá de Hashem. O que acontece aqui? Vamos tentar entender o que aconteceu, por que a humanidade quer construir essa tal de Torre de Babel. O que tem de tão especial nessa Torre de Babel? Para entender isso, o Rabbi Soher Frand, ele traz um midrash incrível. Ele fala o seguinte, esse midrash fala que a Torre de Babel, ela se dividiu em 3 partes. Uma parte dela foi completamente destruída, uma parte, quer dizer, 1/3 dela foi completamente destruído, 1/3 dela afundou na terra e de vez em quando ele reaparece e some de novo, e 1/3 dela continua alto, que as pessoas olhando lá de cima, as grandes palmeiras parecem animaizinhos pequenos, de tão alto que é esse 1/3 da torre que continua intacto. Então, o Rafrand ele fala que os midrashim não necessariamente eles devem ser entendidos de maneira literal. Deus nos livre, a gente nunca pode olhar o midrash e falar, não, esse midrash é muito fantasioso, esse midrash eu não acredito nele. Deus pode fazer o que ele quiser, por mais fantasioso que possa parecer um midrash, a gente não pode zombar de um midrash e falar que certeza que não é literal e que é tudo besteira que está sendo ensinado. Mas alguns midrashim, a gente tem transmissão oral que eles não devem ser estudados literalmente, e sim eles são algum símbolo, eles estão transmitindo aqui alguma mensagem mais profunda. Então, o Rafrand, ele traz aqui das fontes dele que esse midrash ele não deve ser entendido literalmente. Como a gente tem que entender esse midrash? Olha que ideia incrível. Os nossos sábios eles trazem 3 motivos diferentes que por que foi construído essa Torre de Babel. Primeira opinião, eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Para quê? Para lutar contra Deus, para fisicamente eles queriam subir com espadas e machados para derrubar o governo de Deus, e eles vão assumir o governo no lugar de Deus. Essa é a primeira opinião, por mais absurdo que possa parecer, mas essa era, de acordo com uma opinião, a intenção daquela geração. Por isso que Deus, quando ele viu o que eles estavam fazendo, ele foi lá, misturou as línguas e cancelou a construção imediatamente, porque as pessoas já não se entendiam mais. Um pedia tijolo e ele passava o cimento, ele pediu cimento, passava a colher de pedreiro, eles já não se entendem mais, a construção, eles começaram a brigar entre eles e a construção foi imediatamente interrompida. Segunda opinião é que, na verdade, eles perceberam que a humanidade está crescendo muito
e vai começar a se espalhar a humanidade pelo mundo inteiro e eles vão perder a união. Então, eles quiseram construir como se fosse aqui um símbolo da união da humanidade. Eles criam como se fosse um obelisco que represente a união da humanidade. Espera aí, mas isso é lindo, isso é maravilhoso, isso, qual o problema? Por que Deus não gostou dessa construção se é para unir a humanidade? Então, isso, na verdade, era uma união das pessoas sem Deus. A gente não quer Deus. Os seres humanos, eles são tão capazes que se a gente se unir, a gente não precisa mais de Deus. Vamos fazer uma união e vamos deixar Deus de fora. Essa era a intenção deles. Também Deus mandou parar, fez parar essa construção. E a terceira opinião, a mais interessante, eles fizeram a seguinte conta. Isso a gente vai entender, por mais que tenha entre o dilúvio e a Torre de Babel, se passaram 340 anos. Então, por que a Torá conta como se fosse uma continuação da outra? Porque elas estão vinculadas. Olha que incrível a conta que aquela geração fez. Eles pensaram o seguinte, olha, esse dilúvio ele deve ter acontecido por motivos naturais. O que deve acontecer? De tempos em tempos, deve se acumular água lá na Araquia, nesse firmamento que tem sobre as nossas cabeças, deve ficar acumulando água de algum lugar lá do espaço, e quando fica o teto muito pesado, isso colapsa, essa água toda vem para o mundo e alaga o mundo inteiro. Então, para que não aconteça de novo, vamos reforçar o céu, vamos construir um pilar. Na verdade, o que é a Torre de Babel? É um pilar que ele vai chegar até o céu e ele vai segurar o céu para que, mesmo que acumule água, isso não vai cair aqui no mundo. O que tem de tão grave no que essas pessoas da geração, de acordo com essa opinião, o que tem de tão grave? Tá bom, eles acreditam que o dilúvio é um fenômeno da natureza e eles querem evitar que isso aconteça no mundo. O que tem de tão grave? Olha que ideia incrível, e já vamos conectar isso com o Midrash. Mas a gente tem duas maneiras de olhar para os acontecimentos do mundo. Ou a gente pode saber que tudo é de Hashem, tudo que acontece, cada detalhe, nada é por acaso, tudo é Deus que está fazendo isso acontecer. Isso é uma maneira. Qual que é a grande vantagem de viver a vida dessa maneira? Eu posso ir aprendendo e escutando as mensagens de Hashem. Aconteceu uma dificuldade, aconteceu alguma coisa, é Hashem falando comigo, alguma coisa eu preciso mudar, e eu vou conseguir mudar e me transformar numa pessoa melhor. Mas existe uma outra maneira da gente olhar o mundo como se tudo fosse um grande acaso. Existem leis da natureza. Por que aconteceu esse terremoto? Porque foi movimentação das placas tectônicas. Por que aconteceu aquele tsunami? Na verdade, foi um terremoto que aconteceu embaixo do mar, e isso teve uma propagação das ondas do sismo, e isso foi formando, vai se propagando nas ondas do mar, e isso acaba formando um tsunami. Então, se eu vejo a vida dessa maneira, tudo é natureza, nada tem mensagens de Deus, as coisas acontecem por acaso. Então, é querer tirar Deus da história. Quando você constrói um pilar para segurar o céu, significa não tem nada a ver com erros, não teve. Sabe por que aconteceu o Mabul, o dilúvio? Não foi por causa de nenhuma transgressão. Aconteceu porque é um fenômeno natural e de tempos em tempos ele acontece de novo. Vamos evitar esse fenômeno natural. Você tirou Deus da história. Qual é o ponto em comum entre as três opiniões? A humanidade quer tirar Deus da história. Ou quer lutar contra Deus, ou quer fazer uma união da humanidade para que a gente não precise de Deus, ou a gente vai ver os fenômenos como natureza, o Big Bang explodiu, a teoria do Darwin, evolução, a coisa foi evoluindo, ontem era uma bactéria, hoje é um ser humano complexo, aconteceu por acaso, uma explosão, uma sopa química, e cá estamos perdidos no acaso do universo. Assim, é uma maneira de você ver a realidade tirando Deus da história.
Olha que incrível, vamos voltar para o Midrash. A gente falou que a torre era dividida em 3 partes. Isso são os 3 motivos trazidos pelos comentaristas. O primeiro motivo, que é lutar contra Deus, isso foi completamente destruído e queimado. Hoje em dia, os que causam danos, os que matam, eles matam em nome de Deus, não é uma luta contra Deus, eles acham que eles estão fazendo em nome de Deus. Os piores tiranos, os piores assassinos do mundo, eles matam em nome de Deus, mas a guerra contra Deus, ela praticamente não existe mais. Hoje em dia, a grande maioria do mundo já acredita em um único Deus e que esse Deus ele tem um propósito para o mundo. Isso já virou natural para as pessoas. Na época de Abraham Avinu, era o contrário. Abraham era o louco, ele era o Ivri. Ivri vem de Ever. Os hebreus vêm de Ever, que é do outro lado do rio. A humanidade está do lado da idolatria e Abraham está sozinho do outro lado. Hoje é o contrário. Essa teoria já foi destruída, já foi queimada. Esse 1/3 da torre de lutar contra Deus, isso foi erradicado do mundo praticamente. Tem um segundo terço da torre, que é, qual é a segunda parte? Essa união mundial, mas uma união entre aspas, para não precisamos de Deus, a nossa união é suficiente para a gente poder viver sem Deus. Isso acaba sendo o que acontece hoje em dia. A Liga das Nações, na época antes da Segunda Guerra Mundial, hoje em dia a grande ONU, a Organização das Nações Unidas, que de Nações Unidas não tem nada. A gente vê que tem guerras na Síria, pessoas se matando, a ONU está quieta. Se Israel der uma pedrada em alguém, a ONU já condena Israel, já sai um monte de avisos, todas as nações do mundo condenando Israel. Enquanto mataram 1000 Yehudim em Eretz Israel, o mundo está quieto. Olha, coitados, verdade, mas estão lutando pela liberdade. Eu entendo, foi feio, mas dá para entender o outro lado da história. Quer dizer, essa Liga das Nações, essas Nações Unidas, de unidos não tem nada. De novo, é viver sem Deus, é tirar os valores morais, como se os seres humanos eles pudessem decidir o que é certo, o que é errado. Tem um criador do mundo, ele decide o que é certo e errado e não a gente. Então, todas essas Nações Unidas, essa Liga das Nações, na verdade, de vez em quando vai botar a cabeça de fora, mas depois vai sumir da mesma forma que a Liga das Nações desapareceu, foi recriada depois como Organização das Nações Unidas, completamente corrupta, completamente desonesta. Já também vai terminar, e aí depois de um tempo surge uma outra Liga das Nações aí, sempre vai botar a cabeça de fora e vai ser engolido de novo na terra. Mas tem 1/3 da torre que continua alto até o céu, que é olhar o mundo como se tudo fosse um grande acaso. Isso continua. A gente olha os eventos e tenta explicar, não, mas isso aconteceu, foi uma falha da inteligência israelense, e porque fez isso, e porque entraram por aqui, e não funcionou o portão, e aqui abriu a porta para o carro. Isso é querer explicar as coisas pelo mundo material. Não é assim que a gente olha as situações. Hashem está por trás de tudo, Hashem está dando para a gente uma mensagem. Quando eu quero olhar para o mundo como algo material, eu perco o principal, que é a mensagem. Deus está falando comigo, Deus quer me despertar de alguma coisa, Deus quer que eu melhore alguma coisa, e se eu não entender a mensagem, ele vai ter que falar de novo, ele vai ter que de novo dar um tapa na gente. Se eu não entendo que isso é um tapa de Hashem, isso não é natural, isso não tem explicações de porque esse grupo e aquele grupo e descobriu, não descobriu, e a inteligência, você perdeu o principal da mensagem de Hashem. Esse erro continua alto até essa torre chegar no céu. Esse 1/3 de achar que um pilar pode segurar o dilúvio é porque você não entendeu que o dilúvio é consequência dos teus erros. Enquanto você não mudar, o dilúvio vai continuar acontecendo. Isso a gente precisa mudar. Bezrat Hashem, que todas as dificuldades que a gente está passando agora, todo esse sofrimento, sejam um despertador para Am Israel, que a gente possa despertar, que a gente possa mudar, que a gente possa se unir
uma união verdadeira, não como essa união corrupta da ONU, mas uma união baseada na liderança de Hashem, as leis de Hashem, que a gente possa se unir e que, Bezrat Hashem, todas as tefilot e todos os teilim e toda essa união, todo o Hesed, possam trazer ainda hoje o Mashiach para a gente ver o mundo ele ir para o caminho correto. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.